Alguém pecou contra você. Talvez um irmão de igreja, talvez um amigo, talvez um familiar. E agora você tem uma escolha nas mãos que Jesus vai te mostrar hoje. Você pode ter razão, ou você pode salvá-lo. Parece a mesma coisa? Não é. E entender essa diferença pode ser a coisa mais importante que você aprende essa semana. Fica comigo até o final. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda ao Evangelho do Dia. Hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2026. E hoje, Jesus vai nos ensinar algo profundo dentro do que os teólogos chamam de discurso eclesiástico. O Senhor está falando com sua igreja sobre como devemos nos comportar uns com os outros, tendo em vista a nossa salvação. E vou te adiantar. Se você não entender o que Jesus quer alcançar aqui, você vai ler esse Evangelho pela vida inteira, sem descobrir o tesouro que ele guarda. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu, no meio deles. Palavra da salvação. Meu querido, minha querida, escute com atenção, porque essa é a pergunta central. O que Jesus está querendo alcançar aqui? Muita gente lê esse evangelho e pensa: Jesus está me dando um manual para resolver briga de família, briga na igreja, briga entre amigos. Como se fosse um passo a passo para você conseguir ter razão de forma organizada. Mas ler assim é não entender o evangelho na sua plenitude. Porque Jesus não está te dando um método para ganhar discussão. Jesus está te dando um caminho para salvar seu irmão. Preste atenção nessa frase. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Aqui está o coração de tudo. Não é sobre resolver o problema, é sobre salvar a alma. Santo Tomás de Aquino, ao meditar sobre essa passagem, chama a atenção para uma coisa que precisa ficar muito clara. Muitas vezes a gente quer corrigir o irmão por desforra, para mostrar que a gente tem razão. E aí, a causa até pode ser justa. Deixa eu te dar um exemplo bem prático. Imagina que um irmão da igreja te devia R$10. Só pagou 5. Ficou devendo. Você foi cobrar. Ele se fez de desentendido. E qual foi sua reação? Você começou a falar para todo mundo. Olha, esse cara é mal pagador. Depois foi lá, fez um protesto no cartório, colocou o nome dele no SPC. Numa palavra, você acabou com a fama do irmão. Mas aparentemente seguiu o processo direitinho. Tô coberto de razão. Só que não é isso que Jesus está te ensinando. Santo Tomás diz o seguinte: se você faz tudo isso por uma razão carnal, apenas para seu próprio benefício, nada disso é virtuoso. Nada disso é meritório aos olhos de Deus. Nós somos pescadores de homens. E se você só quer ter razão, tudo bem. Você pode até estar coberto de razão, e o seu irmão vai para o inferno. Mas se você quer salvar seu irmão, a coisa muda de perspectiva completamente. Espera, presta atenção nessa próxima parte, porque aqui está uma verdade que muda tudo sobre como você vai encarar seus conflitos daqui para frente. Jesus diz: teu irmão pecou contra ti.
O mais importante nessa frase não é o contra ti. O mais importante é: o teu irmão pecou. Percebeu a diferença? A prioridade não é o que fizeram contra você. A prioridade é: tem um irmão em pecado. E o que a gente vai fazer para tirar ele desse pecado? Agora você precisa enxergar a situação com o olhar de Deus. É claro, você está com razão. É claro, ele foi desonesto. Mas como a gente vai salvá-lo? E Jesus dá o caminho, privadamente. Vai lá, conversa a sós. Por que primeiro em particular? Porque Santo Tomás nos ensina uma coisa lindíssima. Quando a gente vai salvar um irmão, precisa salvá-lo por inteiro. E uma das coisas necessárias é salvar a fama dele, a reputação dele. Porque olha só, você não pode começar a salvar seu irmão jogando a fama dele na lata do lixo. Ninguém vive sem amigos. E se ele um dia se arrepender, vai precisar voltar a conviver com todo mundo. Como é difícil voltar quando sua imagem foi destruída. Eu posso te perdoar. Mas isso não significa que todo mundo te perdoou. Eu posso esquecer uma ofensa. Mas isso não significa que todo mundo esqueceu. Toda vez que você expõe publicamente um irmão que errou, você está colocando uma pedra no caminho de salvação dele. E isso Deus não abençoa. E aqui vem uma sabedoria importante. Santo Tomás nos diz que existem duas situações onde é desaconselhado corrigir. Primeira, quando você conhece a pessoa e vê claramente que ela vai piorar. Existe gente que, quando é corrigida, se fecha ainda mais no pecado. Fica pior. Aí, a correção não salva, endurece. Segunda, quando a correção pode desencadear perseguição contra a igreja inteira. Mas presta atenção, na maioria das vezes, a gente tem sim a obrigação de corrigir. Principalmente quando o nosso silêncio pode causar escândalo. Imagina um pai que vê o filho pecando publicamente e não fala nada. Um esposo que vê a esposa se afastando de Deus e cala. Um amigo que vê o outro se destruindo e finge que não é com ele. Nesses casos, o silêncio é culpado, é omissão. Como diz o profeta Ezequiel na primeira leitura de hoje: se não advertires o ímpio, eu te pedirei contas da sua morte. Percebe o peso disso? Deus vai te cobrar pelas almas que você não tentou salvar por medo de causar desconforto. E aí, Jesus termina esse ensinamento com duas frases que parecem simples, mas são das mais poderosas do Evangelho. A primeira: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Aqui Jesus está dando à igreja o poder das chaves. O poder de admitir, de corrigir, de excomungar quando necessário. Não como castigo, mas como ato de caridade. Porque às vezes só a excomunhão pode fazer a pessoa acordar. E a segunda frase, essa aqui muda tudo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu, no meio deles. Repare que Jesus liga a correção fraterna com a oração em comum. Não é por acaso, é porque, onde há comunhão restaurada entre irmãos, o céu se move de um jeito diferente. Muita gente reza sozinho e sente que a oração é seca. Não é falta de fé, é falta de comunhão. A oração comunitária tem um poder que a oração isolada não tem. Existe uma promessa específica para quem se une em nome dele: será concedido. Agora eu quero te propor 3 coisas concretas para hoje. Primeiro, existe alguém que você precisa procurar, não para ter razão, para salvar. Uma conversa a sós, com humildade, com verdade, sem WhatsApp, cara a cara. Segundo, existe alguém sobre quem você tem falado mal? Para agora, pede perdão a Deus. Se for possível, restaura a fama que você ajudou a destruir. Cada palavra que restaura vale mais que 10 que acusam. Terceiro, encontra hoje uma pessoa, seu cônjuge, seu filho, um irmão de fé, e reza junto, só uma vez. Uma oração de 2 em nome de Jesus. Você vai sentir a diferença. Vai sentir a promessa se cumprindo. Rezemos.
Senhor Jesus, tira de mim a necessidade de ter razão. Ensina-me a olhar meus irmãos com os teus olhos. Onde eu quis vingança, dá-me caridade. Onde eu expus, ensina-me a restaurar. Onde eu me calei por comodismo, dá-me coragem. Faz de mim um pescador de homens, Senhor. Que a minha vida seja instrumento da salvação de muitos irmãos. E que eu nunca esqueça, a lei suprema da tua igreja é a salvação das almas. Amém. Se esse evangelho te tocou de verdade, escreve nos comentários: Senhor, quero salvar meu irmão. E coloca o seu primeiro nome. Vou apresentar seu nome a Deus. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Luz na Caminhada, se inscreve agora e ativa o sininho. Amanhã, quinta-feira, o Evangelho vai continuar exatamente esse ensinamento. Pedro vai perguntar: quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? E Jesus vai responder com uma frase que mudou para sempre o conceito de perdão: você não vai querer perder. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.